Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição de número 9, cujo tema é Os Discípulos de Cristo e o Processo da Santificação. Dentro deste assunto tão fundamental, vamos nos aprofundar em um ponto vital. A jornada da santidade é, afinal, central na vida cristã e para iluminar essa caminhada, examinaremos um versículo que traz uma luz imensa sobre o tema. Para sermos bem específicos, nosso foco hoje é a leitura complementar indicada para terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. A passagem se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É um texto breve, de fato, mas que carrega uma imensa profundidade teológica. Então, para começarmos, vamos estabelecer uma conexão importante. De um lado temos o processo de santificação, o grande tema da nossa lição. Do outro, o bom ânimo. E é justamente esse bom ânimo que permeia todo o contexto da oração do apóstolo Paulo que vamos analisar. É fundamental entender isto. A santificação não é um evento de um dia só, algo que acontece e se encerra. Pelo contrário, é uma jornada, uma caminhada que dura a vida inteira. E como toda jornada longa, ela apresenta desafios, momentos difíceis que podem sim gerar desânimo. É exatamente por essa razão que o apóstolo Paulo age com uma urgência pastoral, dedicando-se a fortalecer e encorajar os crentes de Tessalônica para que perseverassem firmes nesse processo. Mas antes de analisarmos a oração em si, palavra por palavra, é fundamental compreendermos o coração de quem a fez, o coração pastoral de Paulo. A preocupação dele com a igreja não era algo frio, meramente institucional, era profundamente pessoal e emocional. O apóstolo chega a descrever uma ansiedade quase insuportável pela condição espiritual dos tessalonicenses. Então imagine a cena. Timóteo chega com boas notícias, com um relatório positivo sobre a fé e o amor deles. De repente, toda aquela ansiedade se converte num alívio imenso, num júbilo, numa alegria que transbordava. É desse coração grato e pastoral que brota a oração que vamos estudar. E assim chegamos ao cerne da nossa reflexão, a oração específica de Paulo pela santidade completa da igreja. Vamos ler com atenção as palavras do apóstolo. Ele ora com um propósito duplo. Primeiro, a confirmação do coração no presente. E segundo, a apresentação irrepreensível no futuro. Cada termo utilizado aqui é carregado de um profundo significado. O que significa exatamente confirmar o coração? A palavra grega original transmite a ideia de estabelecer algo firmemente, de fortalecer, de tornar estável. Em um mundo de incertezas, Paulo não ora por um sentimento passageiro, mas por uma obra divina que solidifica a vida interior do discípulo, dando-lhe a força necessária para resistir às provações e para perseverar. E qual o objetivo dessa confirmação? Ser irrepreensível em santidade. Este é o padrão. Não se trata de uma santidade parcial, mas de um estado de pureza moral e consagração a Deus que é sem falha, sem motivo para acusação. É o alvo para o qual todo o processo de santificação aponta. Contudo, é muito importante fazermos uma distinção, como nos recorda o bispo primaz Manuel Ferreira. A santificação nesta vida não é sinônimo de perfeição sem pecado. Antes, é um processo contínuo de purificação e de separação para Deus. É ser separado do mundo e consagrado ao serviço divino. Agora, observemos que a oração de Paulo conecta diretamente a nossa santidade presente com um evento futuro de importância máxima. Por que buscar essa santidade com tanto afinco? Porque é um dia de prestação de contas. A vinda do Senhor Jesus é o evento que define a nossa perspectiva. Ela não é uma doutrina distante, é o horizonte que dá propósito e urgência à nossa busca diária por uma vida que agrada a Deus. Existe aqui um contraste poderoso. A realidade de agora é a de uma jornada, um processo marcado por lutas, crescimento e a necessidade constante da graça. A realidade futura, porém, é a de uma apresentação final, onde aqueles que perseveraram serão postos diante de Deus como irrepreensíveis, não por mérito próprio, mas unicamente pela obra de Cristo. O bispo Oíris do Carmo reforça este ponto crucial. A consciência da proximidade da volta de Cristo justifica a obra do Espírito Santo em preparar um povo santo. A santificação, portanto, é a preparação da noiva para encontrar-se com o noivo. Diante de uma verdade tão profunda, como deve ser a resposta prática do discípulo de Cristo?
A aplicação desta verdade se desdobra em 3 respostas essenciais e inegociáveis. Primeiro, uma dedicação contínua, pois a santificação é condição para ver a Deus. Segundo, um espírito de arrependimento sincero, reconhecendo as falhas e buscando a purificação constante. E terceiro, uma total dependência da graça, com o entendimento de que é o Espírito Santo quem realiza esta obra em nós. E assim, finalizamos com a questão para profunda reflexão pessoal. De que maneira a esperança certa e gloriosa da vinda do Senhor Jesus está de fato moldando e impulsionando a busca por santidade na vida do discípulo, não amanhã, mas hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.